Olá pessoal, muito boa tarde para quem está acompanhando mais uma edição do Conexão. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho, eu sou Larissa Alves e vou trazer para você as principais notícias do dia de hoje. Lembrando que a gente está ao vivo em todas as páginas do Facebook do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, então você pode conversar comigo e interagir comigo através de uma das páginas do JC, da TV Jornal, da Rádio Jornal e também do portal NE10. Além do Facebook, nós estamos ao vivo pelo YouTube da TV JC, onde a gente traz uma série de vídeos sobre os mais variados temas. Tem assunto de Pernambuco, tem assunto do Brasil e tem assunto do mundo também. Então, quando vocês quiserem, dê uma passadinha lá no YouTube. Eu posso mostrar também como é que a gente tá de vídeo para vocês irem lá conferir esse conteúdo. Lembrando que eu tô fazendo tudo por um celular, então pode ser que trave um pouquinho, mas eu tenho certeza que o conteúdo vai chegar para você da melhor forma possível. E como eu sempre faço, eu peço para vocês deixarem um comentário por aqui para saber se tá tudo certo, porque aí dá tempo da gente ir organizando e ir conversando. Vou dar boa tarde para quem já tá por aqui, para daqui a pouco a gente mostrar a página do JC, falar sobre o número de casos de coronavírus aqui no nosso estado. Esse que é um dos destaques do programa de hoje. Então vamos lá, dar boa tarde para todo mundo que tá por aqui. Luciana da Fonte, Leilinha Cavalcante, Fabiola Diniz, André Natália, Joel Nascimento, como sempre, acompanhando a gente de São Paulo, Rosália, Fátima Queiroz, Edjane, Márcia, Maria José, Fátima respondendo a alguém, acho que a Leilinha, Ana Tenório acompanhando a gente, Joel, Arnaldo Carvalho dizendo que já compartilhou, então fica aí o convite também para você compartilhar essa live na sua linha do tempo, no seu Facebook, para a gente levar essa informação para muito mais gente. Então vamos seguir, daqui a pouquinho a gente conversa. Eu, como sempre, começo mostrando a página principal do JC para a gente dar uma olhada em quais são as notícias desse dia. Então vamos abrir, vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo e daqui a pouquinho a gente se vê. Então vamos lá. Abrindo a página do JC, a gente tem esse painel dos casos de Covid, tem essa notícia que é o destaque de hoje. Pernambuco registra o menor número de casos de coronavírus em 24 horas desde o dia 5 de maio, a gente vai detalhar daqui a pouquinho. Tem uma fala do secretário de Saúde de Pernambuco falando sobre a Covid-19, que há a possibilidade dessa doença se tornar endêmica. Tem também outras informações sobre Caruaru, que reabre clínicas odontológicas, fitoterápicas. Tem informação sobre um abrigo de idosos de Bezerros, que tem 78 pessoas diagnosticadas, a gente também pode falar sobre isso. Informação sobre a OMS, auxílio emergencial, a gente vai falar sobre esse saque para um outro grupo, um novo grupo nessa terça-feira, e vai falar também sobre o calendário, né? Porque todo dia é por um mês de nascimento diferente, então a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho. Tem notícia aqui sobre os shoppings, ontem a gente falou sobre esse esquema do drive-thru, preço da gasolina, a gente tem uma matéria da TV Jornal falando sobre isso, a gente tem mais uma notícia sobre o caso Miguel. Então a gente vai falar sobre esses conteúdos daqui a pouquinho. Vamos começar o nosso programa trazendo a atualização dos números de coronavírus aqui no nosso estado e a gente começa com essa notícia que está aí já na sua tela. Pernambuco registra o menor número de casos de coronavírus em 24 horas desde o dia 5 de maio. Deixa eu trazer as informações para vocês. Hoje, terça-feira, dia 9 de junho, Pernambuco confirmou mais 305 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. Esse é o menor número confirmado diariamente desde o dia 5 de maio, quando o estado confirmou 462 casos. No dia 4 de maio, o estado confirmou 220 casos. Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, também foram confirmados 103 novos óbitos em decorrência da doença. Esse aumento no número de mortes está relacionado ao atraso da informação sobre a ocorrência dos óbitos pela rede hospitalar. E é válido lembrar que a data de divulgação dos novos casos e mortes não corresponde necessariamente ao dia em que a pessoa foi infectada.
ou morreu pela doença. Então, todos os detalhes dessa notícia vocês podem encontrar acessando jc.com.br. E já que a gente está falando sobre o novo coronavírus, eu vou trazer essa outra notícia que também está em nosso site, que é a fala do secretário de Saúde de Pernambuco, falando que há a possibilidade de a doença se tornar endêmica. André Longo reforçou que continua a ser inevitável o fato de a doença tomar conta de todo o território, mesmo diante do cenário de estabilização. Ele falou isso em uma coletiva de imprensa que é transmitida pela internet e falou sobre o avanço da pandemia nas regiões do estado. O secretário salientou que a dinâmica da doença ainda tem enigmas, né? Então todo mundo está precisando aprender com ela. E falou também, ele acrescentou também que os pesquisadores estão estudando a hipótese de ainda vivermos por muito tempo sem deixar de lado o combate ao novo coronavírus. Lembrando que vocês podem conferir todos os detalhes dessa reportagem acessando jc.com.br. A gente traz aqui um resuminho das informações, mas para deixar você atualizado, e a gente convida você a conferir essas reportagens na íntegra em nosso site. Vamos conversar mais um pouquinho, lembrando que eu estou olhando para baixo sempre por causa do computador, então se você está chegando agora e me vê olhando para baixo, não ache estranho, mas é porque eu estou conversando com vocês. Então deixa eu ver quem está por aqui. Lila dando boa tarde, Joel Nascimento também, Paulo dando boa tarde, Edileuza, Maria Ferreira, Leilinha falando com Maria Ferreira, todo mundo dando boa tarde e participando com a gente. Deixa eu dar uma olhada nas outras páginas antes da gente seguir. E daqui a pouco a gente conversa mais. Agora a gente vai falar sobre testes de coronavírus que foram descartados em sacolas plásticas em Paulista. Essa informação está no site da TV Jornal, vocês podem conferir acessando tvjornal.com.br. Esses testes foram encontrados descartados de forma irregular no último dia 20 de maio na Avenida Cláudio Gueiros Leite, que fica no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, na região metropolitana do Recife. A gente vai conferir a reportagem com Marcela Maranhão e na volta a gente conversa um pouquinho mais. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem. 6 caixas com 99 testes rápidos e 5 reagentes foram abandonadas numa sacola plástica. O material, que estava aberto, foi encontrado nestas imediações da Avenida Cláudio Gueiros Leite, no bairro do Janga, em Paulista. Depois de verificar que os exames não pertencem ao município, a secretária de Saúde do Paulista acionou a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária e comunicou o caso à Secretaria Estadual de Saúde. Cada caixa ela tem um reagente para os 20 exames, então todas elas tinham exames a menos e tinham uma caixa que não tinha reagente, ou seja, quem furtou as caixas ou os exames fez isso de forma estratégica. E nesse momento, né, de pandemia, em que a gente está correndo atrás, que a gente vê que não tem acesso a exame para todo mundo, encontrar um material desse, num espaço desse, de forma, inclusive, inapropriada, porque provavelmente esse material não vai mais poder ser utilizado, a gente fica até triste nesse momento como gestor, porque a gente sabe que seriam 99 pessoas que fariam esse teste e poderiam estar numa outra situação nesse momento. Nas farmácias, cada teste rápido é vendido por cerca de R$200. Portanto, caso o material encontrado no bairro do Janga fosse comercializado, ele valeria aproximadamente R$20 mil. A partir do momento que a gente identificou que os lotes não eram da Secretaria de Paulista, a gente informou o Estado de Pernambuco e está aguardando algumas providências. Olha aí a reportagem da TV Jornal, lembrando que vocês podem conferir todos os detalhes acessando tvjornal.com.br. Vamos seguir por aqui, daqui a pouquinho a gente segue com as nossas notícias. Deixa eu dar uma olhada nos comentários para ver quem está por aqui. Edmar Clay falando com a gente, deixa eu tentar atualizar. Geraldo mandando um abraço, Italiana dando boa tarde, Edmar, Clay, Mariene, Manuel, todo mundo participando por aqui.
Andréa falando aqui, ó, seria bom se a gente tivesse mais ou menos a ideia de quando as aulas vão voltar. Lembrando que as aulas presenciais em escolas, universidades públicas ou privadas estão suspensas, né, até o dia 30 de junho, por causa de um decreto que foi assinado pelo governador do estado. E aí, por enquanto, a gente não tem essa informação. Lembrando que nos sites a gente tem matéria falando sobre reabertura gradual da economia, como é que está funcionando. E na semana passada eu comentei que a educação vai seguir um outro cronograma, mas que ainda não foi definido. Quem mais está por aqui? Fátima falando com a gente, respondendo a Andréa, dizendo que acredita que só em agosto. Joel falando... Que país é esse? Acredito que seja falando da matéria que a gente trouxe aqui. Edileuza dizendo que é triste. Fabiola perguntando, quando as praias e parques serão abertos, já que o comércio com a área fechada? Ainda sem previsão, Fabiola, sobre a abertura de praias e de parques. Lembrando que a gente tem esse cronograma que foi anunciado na semana passada dessa reabertura e vocês conferem lá no nosso site. Bora seguir por aqui. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, é o tempo que eu vou atualizando todas as nossas páginas. Lembrando que se você está me acompanhando pelo Facebook, você consegue interagir deixando a sua mensagem. Vamos olhar agora a página do portal NE10 para ver quais são as principais notícias do dia. Lembrando que lá a gente tem informação da Rádio Jornal, da TV Jornal e também do interior, da TV Jornal Interior e do NE10 Interior. Vou abrir para vocês e daqui a pouquinho a gente se fala mais. É o tempo que carrega aqui. E a gente tem como destaque essa informação que Pernambuco tem o menor número de casos em 24 horas desde o dia 5 de maio, né? Esse também é um dos destaques. Falando aqui sobre material hospitalar e EPIs, né? Uma compra da Prefeitura do Recife, que é investigada pelo Ministério Público Federal, para você entender o caso. Falando aqui sobre consultórios e o novo normal, sobre esse atendimento, sobre reabertura. Tem essa notícia que está no site do NE10 Interior, falando sobre esse abrigo de idosos que tem 78 infectados entre idosos e pessoas que trabalham no local. Lá em Bezerros, esse caso, vocês podem conferir a matéria completa. Falando aqui sobre a ida aos shoppings, né, que ganham um novo significado. Ontem teve a reabertura para você ir buscar a sua compra no local, no esquema drive-thru. Falando sobre gasolina mais cara, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Como eu disse a vocês, tem reportagem da TV Jornal também. Lilian Fonseca hoje de manhã deu uma volta no Grande Recife, passou por alguns postos de gasolina e vai falar sobre esse valor. Blog de Jamildo, falando sobre política. Sócia 1, trazendo informação do mundo dos artistas, entretenimento. Blog do Torcedor aí com jogos que vocês podem acompanhar. A questão da internet, tecnologia no mundo Beat. Então todos os detalhes vocês conferem acessando ne10.com.br. Vou voltar aqui para a página do JC para a gente comentar a nossa próxima notícia, que é falando sobre o auxílio emergencial que foi liberado para saque para um novo grupo, né, hoje. Mas a gente também tem dentro da matéria essa agenda e como é que está sendo esse saque. Notícia na sua tela para você acompanhar comigo. A Caixa Econômica Federal liberou o saque e a transferência da segunda parcela do auxílio emergencial para cerca de mais de 2 milhões de pessoas que são nascidos no mês de setembro hoje. Essa liberação é válida para as pessoas inscritas no CAD Único, que é o Cadastro Único, que não recebem o Bolsa Família e que receberam a primeira parcela do benefício até o dia 30 de abril. Apesar de o saque só ser permitido para esse grupo hoje, o dinheiro já estava disponível para pagamento de contas e boletos através do aplicativo. O calendário de saque e transferência para pessoas inseridas no CAD Único e que não recebem o Bolsa Família seguem até o próximo sábado, que é o dia 13 de junho. E aí a gente tem essa sequência. Então, amanhã, quarta-feira, os nascidos em outubro podem sacar.
Já na sexta-feira, dia 12, são os nascidos em novembro. E no sábado é a vez dos nascidos em dezembro. Vocês conferem esse calendário, como é que está sendo o pagamento, acessando jc.com.br. Vamos se ver mais uma vez, vamos conversar. Vou dar uma olhada nos comentários para ver quem está por aqui. Atualizando todas as páginas para a gente conversar e checar quem está aqui participando, quem está deixando sua mensagem, seu boa tarde. Deixa eu olhar. Valdeci dando boa tarde, desejando uma ótima tarde para todo mundo que acompanha o Conexão. Ela, como sempre, fala com a gente direto de Santa Filomena. Regina Maria chegou por aqui. Ana Tenório dizendo que está fora do estado e que está sendo bem informada. Valeu, Ana. Leilinha dando boa tarde a Regina. Ed Markley perguntando qual é o horário do Conexão. A gente voltou um pouquinho mais cedo, Ed Markley, a partir das 3h30 da tarde. Então, você acompanha a gente a partir desse horário. Fátima mandando abraço. Fabiola conversando com Leilinha. Leila dizendo que quando tudo isso passar, vai tomar um banho de mar. Quem por aí tá nessa expectativa também para tomar um banho de mar? Para sentir aquele cheirinho bom? Ver o sol direitinho, né? Compartilhem aí comigo quem tá nessa expectativa. Carlos dizendo que tá ligado direto do Ibura, acompanhando a gente. Fabiola falando que as escolas públicas desde abril estão com aulas online. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. André agradeceu. Veroneide dando um abraço. Ed Markley falando que é um ano perdido para as aulas, né? É diferente esse ano porque o pessoal tá assistindo a aula online. E eu acho que eu li todos os comentários, estou tentando pelo menos por aqui. E a gente vai falar daqui a pouquinho, Maria Ferreira, sobre o preço da gasolina. Estou tentando abrir as outras páginas para a gente poder conversar, para ver quem está por aqui também, antes da gente seguir para falar sobre o preço da gasolina. Vicente dando boa tarde. Dea falando aqui, ó, o resultado do lockdown. Infelizmente, acredito que daqui para frente teremos novos casos. Matheus falando aqui sobre os casos de Covid. A gente falou sobre isso no comecinho do programa, Matheus. Para conferir os detalhes dos números de casos aqui no nosso estado, é só você acessar jc.com.br. Essa foi nossa primeira notícia. Mariluce, aqui dando boa tarde. E Valdez também dando boa tarde. Todo mundo acompanhando a gente pela página da Rádio Jornal. Deixa eu ver aqui no NE10 se a gente tem comentário antes da gente seguir. E também na página da TV. Pra gente não deixar ninguém sem seu boa tarde, sem sua resposta. E eu quero saber aí quem tá como Leilinha na ansiedade para tomar um banho de mar, hein, pessoal? Ela deixou aqui o comentário e aí eu resolvi perguntar. Augusto dando boa tarde, Ana Paula dando boa tarde. Augusto falando aqui, ó, será que depois do dia 31 vai voltar às aulas? Vamos ver, vamos esperar. A gente falou sobre isso, né? Acho que foi Fabiola que perguntou sobre as aulas, a gente estava conversando sobre as aulas e vocês comentaram. Érica dando boa tarde. Deixa eu tentar atualizar, tem bastante comentário por aqui, ó. Zélia, Roberto, Carlos... Todo mundo dando boa tarde, Antônio acompanhando a gente de Águas Lindas, José Alexandre, Ivanilson, Maria, Carlos perguntando sobre aula, a gente falou sobre isso. Lídia falando aqui, ó, primeiro nossa saúde e lazer fica para depois. Emanuel dando boa tarde, daqui a pouquinho eu tento atualizar todos os comentários. Vamos seguir, vou abrir mais uma vez a página do JC para a gente seguir com as informações do dia. Vou trazer uma matéria que está lá no site, que é falando sobre o caso do menino Miguel, né? Tem informação aqui no JC e hoje a mãe do Miguel conversou com a TV Jornal. A gente tem essa notícia na sua tela aí, ó. Representantes do Ministério de Damares Alves faz visita a Mirtes, mãe do menino Miguel. Ela, como eu disse a vocês, ela conversou hoje com a repórter Juliana Oliveira da TV Jornal ao vivo e a gente vai conferir essa área completa e daqui a pouquinho a gente conversa mais. Lembrando que essa entrevista foi ao vivo e eu vou só repassar para vocês que estão acompanhando aqui com a gente.
Já já a gente conversa. Mirtes, bom dia. Ainda, deixa eu tentar sair aqui, voltar. Então vamos lá. Agora... Mirtes, bom dia. Bom dia. Mais uma vez, obrigada por receber nossa equipe. Uma semana da morte de Miguel. O que é que você tem a dizer hoje, depois desses 7 dias? Ontem teve a missa de 7º dia de Miguel e foi uma homilia muito linda que o Frei Denis fez. Eu até agradeço a ele pela dedicação da homilia da missa de 7º dia que ele fez ao meu filho. Foi algo muito lindo, foi tudo muito lindo, tudo muito emocionante. E eu agradeço mesmo, Frei Denis, de coração, pelo que o senhor fez ontem na missa, pelas suas palavras ontem na missa. A sua ex-patroa, a Sari, ela chegou a mandar uma carta. Você recebeu essa carta também? Não, essa carta não chegou a mim, só chegou à mídia. Essa carta, ela me pediu perdão pelo que ela fez. Mas ela não tem que pedir perdão a mim, ela tem que pedir perdão a Deus. Só Deus mesmo para perdoar o que ela fez. Se você ficasse em frente a ela, você falaria o que com ela? Qual seria a sua atitude? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas hoje, como é que você encara isso aí? Eu não sei minha reação, não sei qual ia ser minha reação. Se eu ia partir para cima, se eu ia chorar, se eu ia entrar em choque, eu não sei. Eu não sei qual ia ser minha reação com relação a Sari. Sari, de acordo com o advogado dela, ainda deve prestar um novo depoimento, já que no dia do acidente ela preferiu ficar em silêncio. A gente tem informações de que o casal não está no apartamento onde tudo aconteceu. Além das casas de Tamandaré, eles possuem imóveis em outros locais, até no exterior? Possuem outras cidades, aqui em Pernambuco, fora de Pernambuco também, outros estados e fora do país. Mas não acredito que ela tenha saído do país, não, porque como está correndo essa questão das investigações, eu acredito que ela não tenha saído do país. Ela está por aqui, ela está perto. Mirtes, é um novo mês que você precisa pagar suas contas. Você chegou a receber algum salário esse mês ainda, de junho? Como é que era feito esse pagamento? Você recebia em dinheiro? Como é que O pagamento era feito na conta, e tanto que meu dinheiro está no banco, está preso o dinheiro, eu precisei ir ao banco para desbloquear meu cartão para poder pagar minhas contas, que já estão até atrasadas. Você deve receber alguma quantia? Você tinha carteira assinada? Não, não era carteira assinada, era contrato. Era o contrato pela Prefeitura de Tamandaré. Isso. Ainda existia esse contrato? Ainda tem. O pessoal da prefeitura, fiquei sabendo ontem que não deu baixa ainda. Meu nome ainda está lá na prefeitura. Tanto você quanto sua mãe, mais uma pessoa da família? Não, da minha família não. Tem Luciene. Eu não sei se Luciene também está na mesma situação. Mas a sua ainda mãe... está lá o nome. Sua mãe e você, sim. Sim. Desde o período em que vocês começaram a trabalhar para o casal. Sim, sim. Mirtes, em relação ainda ao dia do fato, tinha uma pessoa dentro da casa, além dos filhos da Sari, da sua ex-patroa, além do Miguel. Quem seria essa pessoa? Sim, tinha lá a manicure, o nome dela é Eliane. E eu quero até fazer um apelo para Eliane. Eliane, você que é mãe de um menino que você me disse naquele dia, eu só peço uma única coisa a você. Por favor, vá até a delegacia, preste esclarecimentos com o que aconteceu dentro do apartamento naquele dia. Porque tudo o que aconteceu comigo precisa ser resolvido. Eu preciso da sua ajuda. Que você, por favor, apareça e preste esclarecimento. Eliane, eu estou pedindo, é um pedido de uma mãe. E você também é mãe. Porque se fosse com seu filho, com certeza, se eu estivesse no seu lugar, eu ia lá e dava esclarecimentos. O que aconteceu. Por favor, Eliane, eu estou pedindo, por favor, apareça. Eliane costumava ir até o apartamento fazer as unhas da Sari? Eu só vi a Eliane 2 vezes lá no apartamento. No momento que você desceu com a cadela para passear, ela estava fazendo as unhas? Ela estava sem fazer as unhas? Estava só conversando? Como é que estava? Não, ela estava fazendo as unhas de Sari. Estava dando prosseguimento às unhas. E ela chegou mais cedo, fez uma parte das unhas de Sari. E Sari precisou sair, porque ela tinha horário de dentista. Aí ela saiu e a Eliane ficou lá no apartamento. Depois que Sari voltou, ela deu prosseguimento ao trabalho dela. Mirtes, o casal ainda chegou aí ao velório, né? Foi, chegou aí ao velório. E quando eles estavam lá, eu não tinha visto nada, nenhuma imagem ainda com relação ao que aconteceu com meu filho.
Tanto que quando eu cheguei lá no velório, eu abracei eles. Minha mãe também abraçou. E todos que estavam ali no velório estavam já sabendo da situação. E não fizeram nada com ela em respeito a mim, a minha mãe, o meu corpo do meu filho e ao meu filho que estava ali. Mas todos já estavam sabendo. Eu só fiquei sabendo realmente das imagens à noite, depois do enterro. Eu vi as imagens e entrei em choque. Ok, Mirtes, mais uma vez, muito obrigada por ter Muito recebido. obrigada pela atenção de vocês e agradeço muito o apoio que vocês estão me dando. O apoio que o mundo, não só a gente aqui em Pernambuco, no Brasil, mas o mundo está me dando. Muito obrigada mesmo. E que vocês continuem comigo, firme e forte, para que a justiça de Miguel por Miguel seja feita. Ok. Se existe justiça, tem que ser para todos. Ok, mais uma vez, muito obrigada. Como vocês puderam acompanhar, essa entrevista foi feita hoje ao vivo no programa TV Jornal Meio-Dia. E se vocês quiserem assistir novamente, é só acessar tvjornal.com.br. Para seguir por aqui, vou dar uma olhadinha nos comentários rapidinho para a gente trazer a nossa última notícia do dia, que é sobre o valor da gasolina. Mas antes eu vou olhar aqui os comentários de vocês para ver quem tá com a gente. Lembrando que eu tô olhando para baixo pra gente conversar, tá, pessoal? Socorro acompanhando a gente, acompanhando direto Petrolina. Dona Gleice Santos chegou por aqui, dizendo que Julinha tá acompanhando a gente. Julinha é a nossa mascote, a mascotinha do Conexão. Completou 1 ano, Julinha, né? Passou rapidinho, Gleice. Quem mais tá por aqui? Márcia dizendo que mora em Natal, que tá doida pra pandemia acabar para poder vir para Porto de Galinhas para tomar um banho de mar, dizendo que ama a praia. Regina dizendo que isso vai ficar marcado na vida dela e de todos os pernambucanos, essa notícia que a gente trouxe. Edmar Clay também dizendo que é lamentável essa situação da mãe. Lela acompanhando a gente direto de São Miguel dos Campos. Gleice falando aqui, ó, ainda bem que zeramos a fila de UTI e os números estão diminuindo. Para que continue a diminuir, é importante respeitar as regras e continuar a sair só se for necessário. Maria Ferreira falando aqui que a dor dessa mãe jamais vai passar, que Deus conforte o coração da família de Miguel. Edmar Clay dizendo que a dor de mãe não se mede. Fátima Queiroz também falando sobre isso, que é a dor de Mirtes. E Rita acompanhando a gente de Camaragibe. Rapidinho vou olhar aqui os outros comentários. Deixa eu ver. José Carlos dando boa tarde. Leila dizendo que faz 3 meses que abasteceu o veículo. Vilma dando boa tarde. Leilinha dizendo aqui, ó, que Deus continue confortando o coração dessa mãe. Antônia dando boa tarde. Zenita dando boa tarde. E Leila mandando um beijo pra Gleice e pra Julinha. Gleice por aqui, uma outra Gleice Rodrigues, a Diane dando boa tarde e perguntou sobre as aulas. Ela mora em Vertentes, está dizendo que o maior sonho dela é que tudo passe para que as aulas voltem ao normal. A Diane, a gente falou sobre as aulas faz um tempinho, por enquanto as aulas presenciais, tanto na rede pública quanto na rede privada, permanecem suspensas até o dia 30 de junho. A reabertura, a volta para as aulas também vai ser feita de forma gradual, mas a gente ainda não tem detalhes sobre essas datas. Deixa eu ver, quem mais está por aqui? Marildes. Keila também acompanha a gente, Selma. Cláudio falando aqui que é a volta dos cultos, Augusto dando boa tarde. Eva falando aqui sobre o auxílio emergencial, que o filho dela ainda não recebeu. Fabiana também reclamando do auxílio emergencial, ela que acompanha a gente de Jaboatão, dizendo que tentou fazer um pagamento, mas não conseguiu. Ivanete dizendo aqui, ó, tristeza sem fim dessa mãe. Andréa perguntou das praias, a gente respondeu sobre as praias. E Daniel falando que lá em Miami, de onde ele está acompanhando a gente, as praias já abriram. Por aqui ainda não. De Gravatal, o Marcos está acompanhando a gente, Danilo Pinheiro, Morena Melo, Maria Lúcia e Ivete falando aqui, ó, gasolina aumentando. Então, já que a gente está falando sobre gasolina, vou colocar na tela para vocês a notícia do JC falando sobre o preço da gasolina e a gente também tem a reportagem, como eu disse no comecinho da live, da TV Jornal. Vamos conferir e daqui a pouquinho a gente conversa mais pra gente finalizar o Conexão dessa
terça-feira. Tô procurando aqui, ó. Preço da gasolina aumenta em postos do Grande Recife. Notícia para você acompanhar comigo. O aumento de 10% no preço médio da gasolina nas refinarias, que foi anunciado pela Petrobras ontem, já começou a ser sentido no bolso do consumidor. Hoje, o dia que passou a valer esse reajuste, a reportagem da TV Jornal circulou por bairros do Grande Recife e constatou que o combustível já está custando mais caro em alguns postos de gasolina. É o que a gente vai conferir agora na reportagem de Lilian Fonseca. Vou colocar para vocês o vídeo e daqui a pouquinho a gente conversa mais. No início da manhã, ainda foi possível encontrar postos de combustíveis onde o preço da gasolina não tinha sofrido reajuste. Neste posto, no Varadouro, em Olinda, a gasolina comum ainda marcava R$ 3,89 o litro. Enquanto isso, outros estabelecimentos já amanheceram com o aumento registrado nas bombas. Neste posto, no bairro de Afogados, o litro da gasolina comum passou de R$ 3,59 para R$ 3,79. 20 centavos a mais. O reajuste pegou esta vendedora de surpresa. Me surpreendeu, porque assim, durante a pandemia, quando nós estávamos parados, o posto conseguia fazer um preço legal. E agora que ele está vendo que o mercado vai começar novamente a abrir, eles aproveitam e já aumentam. Por que esse aumento? Porque dois preços tão diferentes, tão rápido. Em outro posto, na mesma região, também registramos o aumento. A gasolina comum, que antes custava R$ 3,59, agora está saindo por R$ 3,68 o litro. Aumento que acaba fazendo toda a diferença no orçamento do consumidor. A dificuldade está grande, né? Tudo parado, né? Meio muita gente desempregado, né? Aí fica difícil, né? A situação está difícil para todo mundo. No final das contas sempre pesa no bolso, né? Apesar de que a gente está um pouco parado, né? Por conta dessa epidemia, mas pesa muito no bolso, né? Esse é o 5º reajuste anunciado pela Petrobras só este ano. Desta vez, a estatal divulgou o aumento de 10% no preço médio da gasolina nas refinarias. Ainda de acordo com a Petrobras, apesar dos aumentos consecutivos, o preço do combustível acumula uma queda de 24% no ano. Há quase 2 meses, com o isolamento social e o número reduzido de veículos circulando pelas ruas, o que se viu foi um cenário bem diferente do atual. Uma queda no valor dos preços dos combustíveis nas bombas. Em alguns postos, o litro da gasolina chegou a ser vendido por R$ 3,61. Olha aí a reportagem de Lilian Fonseca falando sobre o aumento da gasolina em alguns postos da região metropolitana. Ela visitou alguns postos hoje de manhã e aí vocês acompanharam nessa reportagem. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, podem acessar a TV Jornal para assistir novamente essa matéria ou o JC para ler a reportagem completa. Eu já vou aproveitar e me despedir agradecendo a participação de todo mundo, lembrando que a gente traz aqui um resumo das notícias, mas que vocês podem conferir na íntegra todas essas informações acessando os nossos sites jc.com.br, tvjornal.com.br e radiojornal.com.br. Amanhã a gente está de volta a partir das 15h30, 3h30, com muito mais informação. Obrigada pela parceria de sempre e até amanhã. Vamos embora.